E esta série possui 7 episódios. Esta série possui 7 episódios. E estes episódios, a cada episódio, nós iremos avançando para o próximo nível. Eu declaro e decreto, no poderoso nome de Jesus, que você vai para o próximo nível. 3 pessoas, uau. Que a sua família irá para o próximo nível. O próximo nível espiritual. O próximo nível físico. O próximo nível emocional. O próximo nível financeiro. No poderoso nome de Jesus. Esta super série vem como uma ponte para nos tirar deste lado e nos levar para o outro lado. Você está saindo de um nível e indo para um novo nível. Aleluia. Diga tempo de transição. Diga tempo de transição. Nós estamos sendo transicionados, amém? E nós louvamos ao Senhor por isso. A palavra-chave desta noite, deste primeiro episódio, é diaconia. Diaconia. Escreva como no original grego, com K. Diaco, com K. Conia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos já escreveram? Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a medida nova da palavra, discernimento, favor, revelação, no poderoso nome de Jesus, e ser impactado, curado, liberto, salvo, transformado por esta revelação, no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, amém. Vocês estão felizes? A glória do Senhor está aqui. Nós estamos em um tempo, queridos, onde muitos membros do corpo de Jesus Cristo têm sofrido de uma enfermidade espiritual. Muitos membros do corpo de Cristo estão doentes ou estão adoecendo. É uma enfermidade espiritual. Quem quer saber o nome? Vou falar hoje. Esta enfermidade chama-se diaconite. Diaconite. Sim. É uma enfermidade espiritual que os membros do corpo de Cristo estão sofrendo. Alguém me pergunte: o que é isso, apóstolo? Diaconite. Qual é a palavra-chave? Qual é a enfermidade? Diaconite. Diaconite é uma doença espiritual gravíssima. Esta enfermidade atrofia o corpo de Cristo. Alguém já ouviu falar de tendinite? Bursite? Já ouviu falar? Hoje você descobre a diaconite. Diga fogo, Jesus.
Fire. A diaconite está atrofiando o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus é a igreja. Um corpo atrofiado não tem uma boa movimentação, correto? Um corpo atrofiado não tem um bom desenvolvimento, correto? Um corpo atrofiado não exerce bem a sua função ou as funções, correto? Diaconite é uma ideia satânica. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Por favor, diga a 3 pessoas que, como você, por essa palavra estão sendo curadas. 3 pessoas que, como você, pela palavra de Deus, estão sendo curadas da diaconite. Diga assim: diaconia é servir. Diga a pessoa número 1. Pessoa número 2. Pessoa de número 3. Então, o que é diaconia? Servir. O significado da palavra diaconia é servir. Tudo bem? Agora escolham mais 3 pessoas, por favor. Não valem as mesmas. Com certeza você vai precisar se levantar do seu lugar. É só para você ver que você está curado da diaconite. Amém? Diga assim, para 3 pessoas: diaconite é estar incapaz de servir. Calma, calma. Diaconite é estar incapaz de servir. Diga a pessoa número 1. A pessoa número 2. Sei não, acho que vocês estão com diaconite, viu? Ninguém levantou até então, tá só assim, ó. E você de casa, você levantou? Brincadeira. Pessoa de número 3, por favor. O que é diaconite? Está incapaz de... Uau! Diaconia é servir. Diaconite é estar incapaz de servir. Você lembra daquele episódio que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro? Calma, ela não estava com diaconite, mas ela estava ardendo em febre. Havia alguma inflamação no corpo dela. Febre é sinal de inflamação ou de infecção. E como ela estava? Estava acamada, impossibilitada de servir. Mas Jesus chegou na casa dela, tocando na mão dela. A febre imediatamente a deixou. E ela se levantou e foi servi-los. Nesta noite o Senhor toca nas mãos de muitos. Muitos se levantarão e irão servi-lo a partir de hoje. Aonde chega a minha voz, a mão de Deus chega e toca. E se vai toda enfermidade, se vai toda doença, e se levantam e servem ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Ouçam essa realidade, amados. A humanidade, meu Deus, que presença está caindo aqui. Obrigado, Jesus. A humanidade foi criada para servir a Deus. Diga: eu fui criado para servir a Deus. Só que você não foi criado, não foi criada para servi-lo de qualquer jeito. Muitos querem até servir, têm boas intenções em servir, mas querem do seu próprio jeito. Deus não nos criou para servi-lo do nosso jeito. Deus nos criou para servi-lo do jeito dele. Só é possível servir a Deus servindo a visão que Ele deu. Você sabia disso? Só há uma maneira de servir a Deus. E o que eu vou te abrir aqui é uma revelação mais profunda. Com certeza você vai identificar algumas coisas que eu já ministrei neste altar. Mas eu vou te levar a águas mais profundas dessa noite.
que como Naamã estava ficando impossibilitado de servir por causa de uma enfermidade, de uma lepra, nós vamos mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sairemos prontos para servir ao Senhor. Sairemos prontos para servi-lo do jeito dele. Sairemos prontos para servi-lo com alegria. Alegria. A humanidade foi criada para servir a Deus, servindo a visão que Ele deu. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 26. Tem que ir em Gênesis. Gênesis 1, 26. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá, espectadores de todo mundo, vai aparecer na tela. Podem acompanhar a leitura, por gentileza. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, diga, governem, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus nos criou seres espirituais. Amém? A visão que Deus deu não foi no natural, foi no espírito. A visão de Deus para a humanidade não é natural. Não é algo que nós podemos realizar por nós mesmos. É algo sobrenatural. Para realizá-la, necessitamos da sua bênção. Aleluia. Glória a Deus. É impossível realizar a visão de Deus. É impossível realizar a visão de Deus na força do nosso próprio braço. Tem que ser na força do braço dele mesmo. E alguém pode me perguntar, apóstolo, qual é a visão de Deus para a humanidade? Alguém me pergunte, por favor. Posso lhe mostrar no texto? Deus disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Para quê? Governar. A visão de Deus para a humanidade é que esta governe. Não. Será que você está entendendo? A visão de Deus é governo. A visão de Deus é governo. Então, isso significa que todo aquele que não está governando está fora da visão de Deus. E não está servindo a Deus. Porque só há uma maneira de servi-lo: servindo a sua visão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe o que é interessante? É que Deus sustenta a sua própria visão. Deus dá a visão e Deus sustenta a visão. Quer ver? Quer ver? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A partir do verso 7. Quem está feliz por entender essas coisas? Acompanhe a leitura, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da... E o homem foi feito para servir ao Senhor, servindo a visão de Deus, que é governar toda a... O homem foi feito do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia. Agora você está entendendo o porquê você foi plantado nesta terra? Você não é um acidente. Você não foi colocado na terra de forma acidental, foi de forma proposital. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para você. Aleluia. Versículo 8, olha que interessante. Aqui está. O que Deus fez? Leiam comigo. 3, 2, 1, vamos. E plantou o Senhor Deus um jardim, onde? No Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha
que Deus plantou? Você está entendendo? Ele está sustentando, sim ou não? Está ou não está? Vamos ao verso 9. Vamos ver o que mais o Senhor fez. Ó. E o Senhor Deus fez brotar. De onde? Toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do... E a árvore do conhecimento do bem e do... Deus sustenta a visão. Deus revelou a sua visão para a humanidade. Deus colocou a humanidade na terra e Deus proveu a humanidade para cumprir a visão. Então todos aqueles que estão alinhados à visão de Deus estão recebendo tudo o que precisam para cumpri-la. O que significa, apóstolo? Que se você estiver alinhado à visão de Deus, tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você deseja para o cumprimento do propósito dele na sua vida, já está disponível. Eu disse que já está disponível. Ele quer fazer brotar na sua vida. Ele quer fazer brotar no meio da sua família. Ele quer fazer brotar no meio do seu empreendimento. Ele quer fazer brotar no meio da sua empresa. Ele quer fazer brotar no meio da sua igreja. Aleluia! Glória a Deus. Toda a glória seja ao Senhor Jesus. Deus quer fazer brotar na sua vida. Paulo, o apóstolo, entendeu com clareza. Ele disse assim, ó: alguns plantam, outros regam, mas é o Senhor quem faz brotar. Aleluia! É Deus quem dá o crescimento. Ouça, Big Church, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Empresários, me ouçam, é Deus quem dá o crescimento. Empreendedores, ouçam-me, é Deus quem dá o crescimento. Estudantes, ouçam-me, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento, queridos. Mas tem uma lei: tem que plantar. Tem que plantar para que haja crescimento, amém? Você está plantando? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos na Galácia que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar vai colher. Quem planta na carne, diga alma, colherá corrupção, morte. Mas quem plantar no espírito colherá vida hoje e eternamente. Vida hoje e vida eternamente. Escolha onde plantar. Deus sustenta ou não sustenta? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deixa eu te mostrar algo. Olha que interessante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs onde? No jardim do Éden. Para fazer o quê? O lavrar e o guardar. Servir. Olhando por. Você está entendendo? Deus te colocou na terra para servir. O que isso significa, apóstolo? É que se estamos servindo a visão, temos toda a provisão. Agora, se não estamos servindo, se estamos com diaconite, incapacidade de servir, a provisão que veio para nós vai para quem está servindo. Uau! Deus colocou a humanidade na terra para governar.
Verso 18, vamos até o 20, por favor. Gênesis 2, do 18 ao 20. Abra sua Bíblia. Quem pode ler comigo? Vamos ver aqui o exercer do governo. 3, 2, 1, vamos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 19. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado onde? De onde? Da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a quem? Quem era Adão? Servo do Senhor Deus. Para o quê? Qual o propósito? Para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quem foi que chamou o leão de leão? Quem foi que chamou o hipopótamo de hipopótamo? Quem foi que chamou a mulher de mulher? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Diga governo. Versículo 20, vamos lá. E Adão pôs os nomes, alabaia, doce que ele vai, os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Diga assim: Deus colocou a humanidade na terra para governar. Diga: para servir a sua visão. Diga mais: só há um modo de servir a Deus, servindo a visão que Ele deu. Só um modo, não há outro modo. Tudo bem? Podemos avançar? Ouça isso. Quando a humanidade abandona a visão de Deus para servir as próprias visões egoístas, pessoas inocentes morrem. Você está entendendo? Quando a humanidade abandona a visão de Deus para irem servirem as próprias visões, as visões egoístas, pessoas inocentes morrem. Um exemplo. África. O continente africano. Moçambique, Angola, Maputo e por aí vai. Um continente riquíssimo, sim ou não? Países riquíssimos, sim ou não? Mas vivendo em miséria. Continuamente, crianças morrem. Mamas morrem. Papais morrem. Morrem de fome. Morrem por causa de doenças, por falta de saneamento básico. Morrem por causa do calor, porque as casas são de lata. Muitas casas são de lata. Mas como? Um continente tão rico está desta forma, em miséria. Por quê? Nós podemos trazer a uma realidade mais próxima, sim ou não? Sertão brasileiro. Estão morrendo de fome e de sede, sim ou não? Estão morrendo por falta de saneamento básico, sim ou não? Por quê? Se a nossa nação é uma nação próspera, é ou não é? É ou não é? Nossa. Homens e mulheres abandonaram a visão de Deus para servirem as próprias visões egoístas. Por isso, pessoas inocentes estão morrendo. Todas as vezes, queridos, que homens e mulheres viram as costas para a visão de Deus,
para irem em direção às próprias visões egoístas e servirem elas, pessoas inocentes morrem. Sabe por que Jesus morreu? Porque homens abandonaram a visão de Deus e foram servir as próprias visões. Você está entendendo? Jesus era inocente? Mataram Jesus. Sabe por que muitos membros de igrejas estão morrendo? Morrendo nos bancos, morrendo espiritualmente, morrendo psicologicamente, morrendo inclusive de fome dentro das igrejas. Por quê? Porque homens e mulheres abandonaram a visão de Deus, deixando de servi-la para servirem suas próprias visões egoístas. Pessoas inocentes morrem. Abra sua Bíblia que eu quero te mostrar essa realidade. Gênesis capítulo 4. Vamos ler do verso 3 a 11, por favor. Glória a Deus. Quem pode declarar glória a Deus? E o aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha que texto interessante. Deixa eu te dar só um pouquinho do contexto. Adão e a sua mulher haviam abandonado a visão de Deus. A mulher foi enganada. O homem caiu em condenação. Ambos foram expulsos da glória de Deus. Ok? Estes geraram 2 filhos. O mais velho, Caim, e o mais novo, Abel. Tudo bem? Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Versículo 3, acompanha a leitura, por gentileza. E aconteceu ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que ele trouxe? Uau! Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Da glória a Deus. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe, diga, entristeceu-se o semblante. Verso 6. E o Senhor disse a Caim, atenção nas palavras de Deus a Caim: por que tiraste e por que entristeceu o teu semblante? Verso 7. Redobre a sua atenção. Leiam comigo. 3, 2, vamos. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, leiam: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quem está entendendo? Vamos lá. Abel, Caim, Caim e Abel. Deus continua a compartilhar da sua visão. Agora, não querendo que o homem já servisse, mas sim antes ele fosse redimido para então servir essa visão. Ok? Só pode servir a visão de Deus quem foi redimido por Ele, quem foi restaurado, restaurada por Ele. Tem alguém entendendo? É por isso que antes de alguém servir nesta casa, primeiro passa-se por um processo de restaurar. Você está entendendo? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, através do sacrifício, através da oferta, certo? Estes homens poderiam experimentar um pouco do favor de Deus. Deus aceitou Abel, mas rejeitou Caim. Por quê? Abel estava a servir de acordo com a visão que Deus havia estabelecido. Depois da queda, Deus sacrifica animais inocentes e veste o homem e a sua mulher com a pele desses animais. Quem está entendendo? Deus estava apontando, Deus estava demonstrando como os pecados seriam cobertos. Amém? Mas o que aconteceu? Abel seguiu a visão, serviu a visão. Já Caim não. Caim escolheu a sua própria visão. Ele foi egoísta. Ele disse: não, Deus, eu quero fazer desta forma. Esta é a minha visão. Você está entendendo? Por isso que Deus não aceitou Caim e a sua oferta.
É forte que eu vou lhe dizer. Posso dizer? Você vai aguentar? Será, Jesus? Acho que eu vou deixar para o ano que vem. Melhor. Ano que vem vamos estar mais maduros. Vou soltar agora. Solta ou não solto? Quem não está a servir a visão de Deus, está a servir a própria visão, pode trazer oferta para Deus, e Deus não vai aceitar nem a pessoa, nem a sua oferta. É forte ou não é? Quem escolhe servir a própria visão, pode tentar ofertar a Deus. Deus rejeita tanto a pessoa como a oferta da pessoa. Mas aqueles que escolhem servir a visão de Deus, pode não ter oferta, pode dizer assim: eu sou oferta. Deus recebe, Deus aceita, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Deus disse para Caim: Caim, se você servir a visão do jeito que eu te mostrei, não será aceito. Você está entendendo? Mas Caim, o pecado está à porta. Caim, o pecado está te tentando. Caim, o pecado está te seduzindo, mas você deve governá-lo. Você deve exercer governo sobre ele, Caim. Você deve botar a porta na cara do pecado, Caim. Você tem que colocar a mão no peito do pecado, Caim, e chutar o pecado, Caim. Louvado seja Deus. Verso 8. Será que Caim ouviu? Vamos lá. Leiam. E falou Caim com seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o abraçou e lavou seus pés. Promoveu ele mais cedo e o matou. Pergunto: Abel era inocente, sim ou não? Quando pessoas decidem servir a própria visão e não de Deus, pessoas inocentes morrem. É isso que está a acontecer em África, é isso que está a acontecer no Brasil, é isso que está a acontecer na Europa. Tem alguém entendendo? É isso que está a acontecer em muitos ministérios, muitas denominações. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: olha o que Deus disse: onde está Abel teu irmão? O que ele disse? Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Sou eu serviçal do meu irmão? Sou eu aquele que olha pelo meu irmão? Verso 10. Vai ficar mais forte, quer ver? E disse Deus: que fizeste? Leiam. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11. Oh, Jesus. Leiam. E agora: maldito és desde a que abriu a sua para receber da tua mão o sangue de quem? Você está entendendo? Aqueles que viram as costas para a visão de Deus, para servirem as próprias visões, Deus prestará contas de cada inocente que morreu. Há uma maldição específica da parte de Deus para estes.
alguém entendendo? Muitos estão em maldição porque deixaram a diaconia e foram pegos pela diaconite. Muitos estão debaixo de maldição porque abandonaram o serviço ao Senhor e estão a servir a si mesmos. Diga egoístas. Diga egocêntricos. E estes estão debaixo de maldição. Diga prova, apóstolo. Você já ouviu em algo chamado depressão? Quantas pessoas estão a morrer depressivas? Né? Já ouviu falar de ansiedade? Já ouviu falar de síndrome do pânico? Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? São maldições. São maldições que estão sobre pessoas que abandonaram a visão de Deus para servirem as suas próprias visões. Diga prova, apóstolo. Por que a figueira morreu? A figueira. Por quê? Jesus amaldiçoou ela, sim ou não? Você está entendendo? Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: seque desde a raiz até a copa. Foi assim? Ele disse: de agora em diante, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Qual era o propósito daquela árvore? E o fruto era para ela mesma ou era para outros? Quem não está dando frutos para outros está debaixo de maldição. Isso é tão real que a psicologia já entendeu isso. Um dos tratamentos para essas doenças psicossomáticas é começarem a servir os outros, servir a sociedade, fazer alguma coisa pela humanidade. Você está entendendo? As pessoas estão cada vez mais fechadas nelas mesmas e elas estão entrando debaixo de maldição. Por quê? Deus nos criou para servir a Ele, servindo as pessoas. Deus nos criou para servi-lo, servindo as pessoas. Quem não serve pessoas, não serve a Deus. Quem não serve pessoas, serve a si. E quem serve a si, perde o propósito. E quem perde o propósito, não tem mais motivos para viver. Misericórdia. Aleluia. Jesus Cristo veio nos restaurar. Ele veio nos restaurar da diaconite. Eu disse que Jesus Cristo veio nos restaurar da diaconite. Ele veio nos devolver a diaconia. Jesus veio nos devolver a capacidade de servir. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Já estamos a concluir. Significa que faltam mais 20 minutos. Amém? Filipenses capítulo 2. Eu fico olhando, queridos. Depois eu fico assistindo, né? Ouvindo. Aí quando eu falo assim, estou a concluir. Aí quando eu olho, vai mais 15, 17, 20 minutos. Louvado seja Deus. Eu fico assim, Espírito Santo sabe de tudo. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao 7, por favor. Abra sua Bíblia. Olha que texto interessante. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipe. Nada façais por contenda ou por vanglória. Você está entendendo? Contenda e vanglória são ações egoístas. São ou não são? Oi. Mas, por humil, cada um considere os outros a si mesmo. Os outros a si mesmos. Os outros superiores a si mesmo. Quem está entendendo? Verso 4, o texto fica mais interessante, ó. Não atente cada um para o que é propriamente...
Paulo está falando? Para de ser egoísta. Não é que está escrito? Mas cada qual também para o que é dos 5. De sorte, leiam, que haja em vós, leiam, o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de quem? Não teve por usurpação ser igual a quem? O que ele fez, verso 7. Mas fez-se a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos homens. Aplauda o nome do Senhor. Agora, por que ele fez sem reputação? Assumiu a forma de servo. Para quê? Para quê? Para restaurar a diaconia. Para devolver a todo aquele que crê. Será que eu estou falando com alguém que crê? Para restaurar todo aquele que crê, devolver a todo o que crê a capacidade de servir. Abra sua Bíblia, João capítulo 13, do verso 3 ao 5. Deixa eu lhe mostrar algo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já está vendo o Senhor fazer brotar na sua vida? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos o quê? O que o Pai tinha depositado? Todas as coisas. São todas as coisas, sim ou não? Todas as coisas da terra, sim ou não? Todas as coisas do céu, sim ou não? E que havia saído de Deus e ia para quem? Para Deus, versículo 4. Leiam. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. O que Jesus estava fazendo aqui? Servindo aos seus. Saltem comigo para o verso 12 e vamos até o 17 do mesmo texto. João 13, 12. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, leiam, entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam o que Jesus fez? Vocês entenderam o que Jesus fez por vocês naquela cruz? Entenderam ou não entenderam? 13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Aleluia. Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Ele é o mestre dos mestres e o Senhor dos senhores. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o rei dos reis. Ele é Jesus. Aleluia. Verso 14, glória ao nome dele. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Quem está entendendo? Quem deu essa posição a Jesus? Quem foi que deu? Foi o Pai. Agora imagine Jesus recebendo tudo o que recebeu e sentado à mesa. Pronto, agora lavem, cada um de vocês lavem os meus pés. Pedro,
Rapaz, você não lavou direito. Absurdo, sim ou não? Mas é o que muitos de nós queremos fazer. Recebemos de Deus e queremos que as pessoas nos sirvam. Diaconite. Versículo 15, por favor. Leiam. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados, felizes, abençoados são se fizerem. Amados, quanto mais o Senhor nos dá, quanto mais Ele faz brotar, mais Ele quer que nós sirvamos a visão dEle. Sabe qual é a visão de Deus? É governar, governo. Mas deixa eu tirar uma ideia errada da sua mente. Talvez alguma coisa não esteja encaixando. Porque o modelo de governo que nós temos, que nós crescemos observando, é um modelo de governo inverso ao governo de Deus. É um modelo de governo satânico. Quem está entendendo? E muitos querem trazer o governo satânico para dentro do reino de Deus, quando na realidade deve abandonar o governo satânico e receber o governo de Deus. Ouçam-me. Para Deus, governo não é ser servido por todos. Você acha que Deus está no céu sendo servido por todos? Oi? Essa é uma ideia grega. Deus não está em todos os céus sendo servido por todos. Essa não é a ideia de governo de Deus. A ideia de governo de Deus é servir a todos. Você acorda de manhã, Deus já te serviu com um belo amanhecer. Você acorda, Deus já te serviu com um dia maravilhoso. Você dormiu, Deus continuou te servindo com oxigênio, te servindo com anjos guardando pela esquerda, guardando pela direita, guardando pela frente, guardando pela retaguarda, guardando as tuas posses, os teus bens, guardando de coisas que você nem imagina. O que mais Deus faz de eternidade em eternidade é servir. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, do verso 42 ao 45. Vamos lá. Gente, se Deus parar de nos servir, vou revoar para nós, né? Acabou, meu. Salmo 91, ele já deu ordens aos anjos ao nosso respeito. Você está entendendo? Vamos lá. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: leiam. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. 44, vai lá. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Você quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro ministério da cidade? Quer ser o primeiro empreendimento da cidade? Quer ser a primeira empresa da cidade? Quer ser o mais requisitado na sua área da cidade? Sirva a muitos, sirva a todos, sirva, 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 sirva e Deus vai fazer brotar, sirva e Deus vai fazer brotar, sirva e Deus vai fazer brotar. Queira servir, Ele vai fazer brotar, Ele fará brotar. Sirva, sirva, sirva e Ele dará. Aleluia. Só pode servir a Deus os que têm o seu fruto dentro de si, queridos. Sabe o que é o fruto? Vamos lá? João capítulo 15, verso 8. O fruto de Deus tem um nome. O fruto de Deus é Jesus. Todo que tem o fruto de Deus tem o caráter de Deus. O caráter de Deus é Jesus o Cristo. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele podia servir a visão de Deus. Você está entendendo? Em Cristo Jesus nos tornamos a imagem e semelhança de Deus na face de Cristo. Então nós podemos tornar a servir a visão de Deus. Governo, governo, governo. E tem um propósito. Diga assim: Deus realiza tudo para um propósito, com um propósito, por um propósito, pelo propósito. Ouça o propósito. Nisto é glorificado meu. Quem está a dizer? Cristo Jesus. Como o Pai é glorificado? Que deis muito. Ele não disse muitos, ele disse muito fruto. E assim sereis meus. O que é o fruto de Deus? É o caráter de Cristo. É o poder de Cristo. É a natureza divina dentro de nós. Se você ler desde o verso 1, você vai ver que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os meus ramos. Aquele que der fruto, o Pai limpa para que dê muito mais fruto. Aquele que não der fruto, o Pai corta, lança fora, e vem os e murcha, e vem os homens e colhem e lançam no fogo. Você tem a natureza divina? Agora você tem que dar muito fruto, porque você tem o fruto. Quem pode me ajudar? 3 homens cheios do Espírito Santo e 3 mulheres cheias de sabedoria, por favor. Fiquem aqui na minha lateral rapidinho, só para nós terminarmos. 3 homens cheios do Espírito Santo, 3 mulheres cheias de sabedoria. Só 3, não precisa ser mais, por favor. Os homens ficam desse lado, as mulheres daquele lado. Isso. Aqui já tem 3. Pronto. Isso, pode ficar do lado, por favor. Isso, 3 mulheres. Fica aí. Do lado, na lateral assim. Na lateral. Isso. Pode. Isso. Tudo bem? O que é o fruto de Deus, família? Jesus. Ok? Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o fruto de Deus. Recebemos a Jesus como Senhor. Passamos a ser membros do corpo de Cristo. Então o fruto de Deus está em nós. Amém? Agora, qual o propósito da minha vida? É glorificar o Pai. E para que o Pai seja glorificado, eu tenho que morrer para que Cristo apareça. Não é assim? Qual é o propósito da nossa existência, segundo Romanos 8? Que eu morra para que viva Cristo. Então Cristo aparece em mim. Amém? Mas Cristo em mim, o Pai não está a ser glorificado. Você está entendendo? Cristo em mim, o Pai não está a ser glorificado.
Como é que o Pai é glorificado? Leiam. Que deis muito, e assim sereis meus. Só é discípulo aquele que dá muito fruto. Você está entendendo? Então eu tenho o fruto de Deus, amém? Eu tendo o fruto de Deus, o Pai não está sendo glorificado. Mas a partir do momento que eu dou fruto, agora esse é o fruto de Deus. Através de mim, gerei Jesus nela. Eu tenho um fruto, tenho ou não tenho? A partir do momento que eu gero outro fruto, gero outro fruto, muito fruto. Nisto o Pai é glorificado. Nisto o Pai é glorificado. Não é gerar um crente, é gerar Cristo, Cristo Jesus. Nisto o Pai é glorificado. Agora, continue aí. 1 Coríntios 10, 31, vai lá. 1 Coríntios 10, 31. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1, vai. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Leio de novo, 3, 2, 1. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunto, como é que Deus é glorificado? Como o Pai é glorificado? Então, quer eu esteja comendo, quer eu esteja bebendo, quer eu esteja trabalhando, quer eu esteja caminhando, quer eu esteja comprando, quer eu esteja dormindo, fazendo qualquer outra coisa, escutem, o meu estilo de vida deve ser para gerar Cristo nas pessoas. Gerar fruto, muito fruto. Aplauda Jesus, podem ser. Obrigado. Igreja de Jesus, há um clamor na terra. Sabia disso? Há um clamor na terra e há um clamor nos céus. O clamor é que se levantem os filhos maduros de Deus. Os filhos que de fato têm o fruto de Deus neles. Filhos que não estão simplesmente correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da carreira, do sucesso, não. Filhos que estão a servir a visão de Deus. O maior ato de amor que você e eu podemos ter para com alguém é gerar Cristo neste alguém. É gerar Cristo, fruto de Deus, neste alguém. Amém? Nem todo servo é um filho, mas todo filho é um. Pastor Telmo Martinello, ele disse isso certa vez, e escreveu também isso. Nem todo servo é um filho, mas todo filho é um servo. Deus o Pai é glorificado, família, quando nós nos movemos pelo propósito que é revelar Jesus Cristo. Aleluia. Você está pronto para revelar Cristo? Você está pronto para servir a visão de Deus? Sabe o que é interessante? Você pode descansar, que é maravilhoso, porque a visão desta casa é a visão de Deus. A visão desta casa é gerar Cristo em cada um. Por isso que nós somos uma família de discípulos. Discípulos de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Coloque-se sobre os nossos pés. Vamos terminar. Vamos honrar o Senhor. Mas deixa eu te falar algo. Nos próximos episódios aprenderemos a realizar tudo para a glória de Deus. Amém?
Você quer aprender como glorificar a Deus nos seus estudos? Como glorificar a Deus no teu empreendimento? Como glorificar a Deus na tua empresa? Como glorificar a Deus na tua casa, no teu bairro? Como glorificar a Deus na tua igreja? Você vai aprender nos próximos episódios esta realidade. Eu disse que Deus está nos levando para um novo nível no nome de Jesus. Eu vejo uma colheita abundante brotando na sua vida. Deixa eu falar algo. Eu peço que vocês orem por nós. Orem pelo empresário Lucas, empresária Polly, sua família, Emanuel, Manuele. Orem pela apóstola e por mim. Nós vamos dar um pulinho ali em Manaus. Nós vamos pegar algo para trazer para cá. Nós estaremos diante de um homem de Deus de África, que tem um ministério grandioso em Portugal, Lisboa. E ele vai estar bem em Manaus. E nós vamos lá. E sabe o que é interessante? É que mal tivemos o primeiro encontro de empresários e os empresários já vão receber aquilo que é a da porção deles no nome de Jesus. Lá é um encontro de empreendedores destravando destinos. Olha o tema: destravando destinos. Destinos serão destravados no nome de Jesus. Destinos serão destravados no nome de Jesus. Eu disse que é um tempo de transição. Aprendam isso. Todas as vezes que Deus quer transicionar alguém, Ele vai trazer alguém lá perto. Ele vai levar alguém para perto. Você lembra que eu já preguei sobre isso? Tem alguém passando por Manaus. E nós vamos lá pegar. E vamos trazer até aqui. Pergunta é: você vai estar aqui quando eu chegar? Ore por nós. Orem por nós. Sairemos amanhã e tornaremos no sábado para a glória e a honra do Senhor. Todas as demais atividades continuarão. O nosso espírito é com o vosso espírito, amém? Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Nós vamos para a glória de Deus, amém? Vamos honrar o Senhor? O altar está aberto no nome de Jesus. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Vamos honrar o Senhor como Ele é digno de ser louvado. E eu já consagro as tuas primícias, dízimos, sementes, ofertas, votos, no poderoso nome de Jesus. E eu não quero ser egoísta, queridos, tá? Se Deus mover o seu coração, o seu espírito, e você quiser semear a nossa ida para nós estarmos indo, colaborando de alguma forma, no nome de Jesus, nós não privamos você dessa realidade, viu? Eu lembro da primeira vez que eu fui em Curitiba, a gente nós não pedimos nada, mas também nós precisamos ensinar. E eu lembro de uma discípula na época, Dária levantou a mão, ela falou assim: se Deus me liberar uma grana, eu vou semear, apóstolo. E a mulher pegou com forte, ela pegou com fé. 2 dias ou um dia, acho que um dia antes da minha viagem, chegou um Pix lá para mim. Ela falou: apóstolo, o Senhor liberou aquilo que eu estava esperando. E o nome do Senhor foi glorificado. Então são princípios espirituais. Nós estamos exercendo o sacrifício, tá? É um sacrifício sair daqui e até lá. Tem gastos, tem custos, mas Deus só manda fogo em altar que tem sacrifício. Por isso que esse altar está queimando, está pegando fogo, amém? Então fica à vontade. Pai, eu consagro